Capítulo 9, relações métricas num triângulo qualquer. Então aqui a gente já não tem o triângulo retângulo, basicamente, a gente pode ter qualquer um. Então nós temos duas fórmulas muito importantes, lei dos senos, lei dos cossenos. Quando a gente vai aplicar cada uma depende do enunciado, é o que a gente vai se adaptando na hora, é o que a gente puder utilizar, tá? Então não existe uma regra. Eu vou usar essa. Não, eu vou usar dependendo do que o exercício me der. Sempre a gente, é claro, que cai para a regra do seno, porque ela é um pouco mais simples. Se eu tenho dois ângulos e dois lados, lei dos senos. A sobre seno do ângulo que está de frente com ele, B sobre seno do ângulo que está de frente com ele. Então são sempre os ângulos opostos. Então, A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta. E a lei dos cossenos? De frente para o ângulo alfa, eu tenho A. Os outros dois lados, B e C. Tá? Então, não é uma fórmula que eu fixe B, C e A. Eu olho quem está de frente com o ângulo. Quem está de frente com o ângulo é o A? Então, fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno de alfa. Só que quando a gente trabalha com a lei dos senos e cossenos, vai aparecer também alguns senos diferentes. A gente não vai estar trabalhando só com 30, 45, 60. Vai aparecer muito 120, 150. Então eu tenho que lembrar. Tenho que lembrar o quê? Primeiro, a regra de sinal do seno. Lembrando que o seno é aquele bonitinho que tem a carinha, olhinho, boquinha, tá? Então o seno é o mais delicado pra gente. O cosseno já é meio atrapalhado. Mais, menos. Eu lembro até de alguns alunos que eu poderia dar como exemplo atrapalhados, mas deixa lá, vamos abafar. Aí o que a gente tem? Seno, cosseno, tá. Mas professora, apareceu lá ângulo de 120 graus, não lembro como eu faço. Tem a regra básica, gente. Vai pela regra básica que vocês não erram, tá? O básico é assim, ó. Apareceu 120, coloca aqui. Não importa se é seno, não importa se é cosseno, tá? Qual é a distância até o eixo X? Aqui não é 180? Então a distância aqui é 60 graus. Então se ele pediu seno de 120, se ele pediu cosseno de 120, qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 60? 1 sobre 2. E agora eu vou ver o sinal. 120 está aqui. O cosseno é positivo, o cosseno é negativo. E assim eu não erro os exercícios. Então eu vejo sempre a distância até o eixo X. Se eu estiver aqui, eu olho essa distância. Se eu estiver aqui, eu olho essa distância. Sempre até o eixo X. Nunca em relação a Y. Viu a distância, calcula o seno ou cosseno até a tangente daquele arco. E depois analisa o sinal. Professora, mas e se for tangente? Mais com mais, tangente é mais aqui. Mais com menos, tangente vai ser menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente, tá? Ficaria assim, positivo, negativo, negativo. E para achar também em relação ao eixo X. E vocês não vão errar mais esses exercícios. Vamos ver a aplicação disso. Começando os exercícios conceituais. Se as medidas de dois lados de um triângulo são, respectivamente, 7 metros e 5 raiz de 2, e se a medida do ângulo entre esses lados é 135,
Então, a medida em metros do terceiro lado é. Então, ele está querendo saber x, tá? Aí não tem jeito, só tenho um ângulo. Se eu só tenho um ângulo, cosseno, tá? Então, vamos lá. Quem está na frente do ângulo é x. Então, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 5 raiz de 2 vezes cosseno de 135 graus. Vamos ver. X ao quadrado é igual a 49 mais 25 raiz de 2 ao quadrado, 2. Menos. Aqui, gente, vou deixar assim. Antes de mais nada, eu vou substituir cosseno de 135. Vamos lá, lembrar o que eu acabei de falar. 135 está aqui. Qual é a distância até o eixo X? 180 menos 135, 45 graus. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Tá, só preciso ver o sinal. O sinal lembra do estranhinho. Positivo aqui, negativo aqui. Então, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. E aí, a gente já vai... Estou multiplicando todo mundo aqui. Então, 2 já corto com 2, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 49 mais 25 vezes 2, 50. Menos com menos, mais 7 vezes 5, 35, vezes 2, porque eu tenho raiz de 2, vezes raiz de 2, que vai dar 2. Então, vai dar 70. Somando tudo isso, 120 mais 49, 169. X vai ser igual. Mais ou menos não vai precisar, por quê? Porque é medida, então já vai ser positivo. 13 metros. 13 metros, alternativa D. E nós vamos utilizar bastante essa transformação e aí vocês vão recordando. Exercício 3. Um triângulo possui lados iguais a 6, 9 e 11. O cosseno do maior ângulo interno desse triângulo é... Primeira coisa, eu preciso verificar se não é um triângulo retângulo. Como eu faço? Tento Pitágoras. 11 ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Aqui é 121. 36, 81 não bate, tá? São diferentes. Então, eu vou... Não é um triângulo equilátero, não é um triângulo retângulo. Então, eu vou para a lei dos cossenos. O maior lado, 11. Então, 11 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 9 vezes cosseno de alfa, que é o que ele quer saber. 121 igual a 36 mais 81 menos 2 vezes 6 vezes 9, colando 108, cosseno de alfa. Vou passar isso para o lado de cá, vai ficar 108 cosseno de alfa igual a 36 mais 81, vai dar 117, menos 121. Então, cosseno de alfa vai ser igual a menos 4 sobre 108, que dá para simplificar. Vai ficar menos 1 sobre 27. Menos 1 sobre 27, alternativa B. De bonito. Exercício legal. Exercício 5. A gente tem a base de um triângulo isósceles. Lembrando, se é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Então, aqui vai ser x e aqui vai ser x.
mede 3 raiz de 3 centímetros. E o ângulo oposto à base, 120 graus. A medida dos lados congruentes desse triângulo em centímetros não esqueçam aí que quando a gente trabalha dentro da parte de geometria, congruentes são iguais, tá? Então aqui, outra vez, só tem um ângulo, não tem jeito, não dá para trabalhar o seno. Vamos lá, cosseno. 3 raiz de 3 ao quadrado, que é o que está na frente, é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x vezes cosseno de 120 graus. Vamos para nossa bolinha. 120 graus está aqui. Qual é a distância até o eixo x? 60 graus, tá? Então, eu vou calcular cosseno 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Só que aqui é menos. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9 vezes raiz de 3, cortou, 3. X ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 x vezes x, x ao quadrado, vezes menos 1 sobre 2. Cortou, cortou, vai ficar 9 vezes 3, 27. X ao quadrado mais x ao quadrado, menos o menos, mais x ao quadrado. Então, eu vou ter 3x ao quadrado igual a 27. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a 9. X vai ser igual a raiz quadrada de 9, 3 centímetros. Então, eu descobri que o lado vale 3. Alternativa A de amor. Exercício 7. Ele me deu um pentágono A, B, C, D, E, já está aqui a figura. E ele me deu todas essas medidas, tá? De A até E, de A até B, os ângulos. De C a D, me deu que a área desse triângulo que está aqui no meio, a área desse triângulo vale 10,5 e ele quer saber x. Gente, se vocês forem analisar, para a gente poder achar esse x, eu preciso de alguma coisa, ó, tem só aqui. Vocês concordam que se eu tiver esse lado aqui, eu consigo? Por quê? Se eu tiver y, eu vou ter um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Só precisa achar o y. Como é que eu faço para achar o y? Vamos ver. Ele me deu a área. Tá vendo essa área aqui? Tá. Não é um triângulo retângulo. Então, não é base vezes altura dividido por 2, porque a altura não é reta. Então, eu tenho que ver a área de um triângulo qualquer. A área de um triângulo qualquer é dada por 1 sobre 2, B vezes C, vezes o seno desse ângulo aqui. Tá. Eu sei a área. Se eu souber um lado, dá para achar esse. Então, eu preciso achar esse lado. Se eu souber esse lado, tá? Então, eu sei o valor da área. Sei um lado, calculo o outro. Aí eu acho y. Se eu achei y, eu acho x. Legal. Só precisa achar quem agora? O z. Vamos pra lá. Z. Eu tenho aqui ângulo de 60 graus e tenho 2 lados. Senhor, cosseno. Lei dos cossenos. Então, vamos pra lá. Então, nós vamos começar por z. Depois a gente vai achar y. E por último, nós vamos achar o que ele está pedindo. X. Lei dos cossenos. Quem é que está na frente do ângulo? Z. Então, z ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 8 vezes cosseno de 60 graus. Cosseno de 60, vamos direto, vai? 1/2. Cortou, cortou. Z ao quadrado é igual a 9 mais 64 menos 3 vezes 8, 24. Z ao quadrado é igual a 64 menos 24, 40. Mais 9, 49. Qual o valor de Z?
7. Aí já tô no 9, gente. Fico brincando. Z igual a 7 centímetros. Achei o primeiro, tá? 7 centímetros. Só falta achar 2 agora. Vocês viram como é rápido? Vamos lá. Área. Quanto vale a área? 10,5. 1/2. Um lado vale 7. O outro C. O outro é seno de 30. Seno de 30, 1/2. Então, a gente vai ficar com 10,5 vezes 2 dá 21. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Ó, eu vou fazer isso aqui. Vai dar 7C sobre 4. Então, eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 7C igual 10,5 vezes 4 vai dar 42. Daqui eu vou tirar que C vai ser igual 42 dividido por 7, que vai dar 6 centímetros. Outra vez, ó, números 6 centímetros. Agora só falta calcular o quê? X, que é o que a gente tá tentando desde o começo, né? Mas tá vendo? Foi rapidinho. X não é x ao quadrado, quem tá na frente do ângulo de 90. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Agora eu estou olhando esse último triângulo. Y vale 6 ao quadrado, 36. X eu não sei, mais 16. Passo para lá, vou ter x ao quadrado igual a 36 menos 16, 20. X igual a raiz quadrada de 20. Eu vou olhar, mas eu acho que ele... Ai, nossa! Tá vendo? Ele foi bonzinho, ele nem decompôs. Alternativa B. Gente, que exercício gostoso de fazer.